Teste. E tudo bem, jovens? Estamos aí com um probleminha técnico. Deixa eu ver se consigo solucioná-lo. Nós vamos ficar sem web dessa vez. Vamos usar só os slides, provavelmente. Porque deu algum conflito aqui na câmera. Deixa eu tentar mais uma vez. Se não rolar, não tem problema não. Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Show de bola. Eu percebi lá, uns colegas falaram que tá dando muito problema tá dando muito problema no portal hoje, tá muito instável, né? Mas vamos seguir, aproveitar que a gente tá conseguindo pelo menos ter o áudio. Bem, então vamos lá. É muita gente usando, né, ao mesmo tempo, então isso acontece mesmo e a nossa internet está muito ruim nesses dias de isolamento. Mas vamos que vamos. Deixa eu aproveitar o nosso tempo aí. Avançar aqui um pouquinho. Isso aqui nós já fizemos, isso aqui também. Também. Já avançamos bem, né? De 100 slides nós já fizemos uma boa quantidade. Beleza. Então nós paramos, foi nessa fera aí, Rodrigues Alves, né? Um dos presidentes mais importantes aí dessa fase. Tanto que ele recebeu um apelidinho carinhoso, né? O Rodrigues Alves, ele ficou conhecido para a história como o presidente. Tipo assim, o cara é foda. O Rodrigues Alves, a primeira ação dele que nós vamos discutir aqui hoje seria a questão das melhorias feitas por ele e pelo Pereira Passos, que era prefeito do Rio de Janeiro, na nossa capital, tá bom? A nossa capital durante esse período era o Rio de Janeiro. Nós tivemos 3 capitais, né, durante o nosso desenvolvimento aí. Bahia, Rio e agora Brasília. Bem, no caso do Rodrigues Alves, né, o Rio de Janeiro era uma cidade ainda muito desorganizada, muito bagunçada, muito feia, apesar das melhorias feitas por Dom João, as melhorias feitas pelo próprio Mauá, né? Apesar dessas melhorias, o Rio de Janeiro ainda era uma cidade muito desorganizada.
para modernizar a cidade do Rio de Janeiro, o Rodrigues Alves, ele iniciou um processo, junto com o prefeito, né, de desocupações. Muitas pessoas foram retiradas das suas casas para alargar as ruas, arborizar, deixar a cidade mais bonita. No Rio de Janeiro nós tínhamos muitos cortiços, né, umas moradias todas desorganizadas. Esse episódio, que ficou conhecido como Bota Abaixo, né, esse processo de desocupação, isso acabou provocando uma reação muito grande da população. A população ficou muito insatisfeita com essa situação estabelecida aí pelo Rodrigues Alves. E nós temos que entender que esse processo iniciado aí no Rio de Janeiro, ele acabou acelerando a favelização naquela região. A favelização no Rio de Janeiro começou com a abolição, mas ela teve assim um crescimento muito grande com a questão das melhorias feitas na cidade. Então, para melhorar o Rio de Janeiro, uma parte da população, uma parte da sociedade foi excluída, foi marginalizada aí, vivendo nas encostas, beleza? Um problema que aflige muito o Rio de Janeiro e outras grandes cidades. Bem, prosseguindo aqui, então, nós temos também que observar, né, esse custo, né, elevado do ponto de vista social. Vocês observam aqui no nosso slide, né, os excluídos nesse processo. Nós temos aí algumas imagens das melhorias que foram feitas no Rio de Janeiro, né? Então, nós temos uma reconstrução dessa cidade para transformar o Rio de Janeiro na cidade maravilhosa, que fala-se tanto hoje, tá? Um monte de demolições, um monte de escombros, que foram utilizados, inclusive, na chamada Revolta da Vacina, que foi reflexo desse processo de modernização. Essa população, ela estava tão insatisfeita com o governo que ela precisava de um motivo para se rebelar. E o motivo foi oferecido aí nesse contexto, tá bom? O que foi a revolta da vacina, né? O Rio de Janeiro, ele passava por um monte de problemas. Pronto? Pode falar. Oi? Tá bom, desistiu. O Rio de Janeiro passava por um monte de problemas, né, principalmente por algumas epidemias, algumas doenças, como a varíola, febre amarela, peste bubônica, que vocês observam aí no slide. E aí o Oswaldo Cruz, que havia estudado na França, era um nome importantíssimo, né, na medicina brasileira, esse médico sanitarista, ele acabou estabelecendo e impondo a vacinação, a obrigatoriedade da vacinação. Devido à falta de informação e algumas informações, né, com inverdades, essa população acabou se rebelando contra o governo, tá bom? Então a população já estava muito insatisfeita e aí a imposição da vacinação foi o estopim, o gatilho para essa revolta, tá bom? A população acabou utilizando os próprios escombros das demolições para atacar os agentes do governo e os prédios públicos, beleza? A solução encontrada pelo governo para acabar com essa revolta foi, né, tornar a vacinação facultativa, ou seja, opcional, vacina quem quer, tá? Alguns historiadores também chegam a discutir a questão, né, do moralismo da população carioca nesse período. Então, os homens não queriam permitir que os agentes de saúde tocassem as suas esposas, desnudassem os braços de suas esposas, o que também motivou a revolta. Mas nós temos que entender que a principal motivação da revolta da vacina foi o processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro. A população ficou ali muito insatisfeita e a obrigatoriedade da vacina acabou sendo o estopim para esse evento, beleza? Aí nós temos algumas imagens, né, referentes a esse momento. Tá dando uma espécie de bug na minha voz, tá falhando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e voltar com a voz para ver se dá uma melhoradinha, pode ser? Se não melhorar, eu vou cortar a câmera para poder a gente utilizar a voz e os slides, que seriam mais importantes do que você ver essa minha beleza incomensurável, tá bom? Então eu vou fazer esse teste agora.
O áudio continua bugado? Vocês estão me ouvindo melhor? Tá da mesma forma? Tá dando aquelas falhas? Não melhorou? Sim, eu cortei o som, Thiago, para poder ver se melhorava um pouquinho. Bom dia, Miriam, tudo bom? Melhorou? Então tá. Mas se voltar o som ficar ruim, vocês me avisam que eu vou tirar a câmera e a gente fica só com áudio, que vai dar uma melhorada, vai dar uma estabilizada, tá bom? Mas eu sei que vocês querem me ver que eu sou muito bonito. Então aqui nós temos algumas imagens, né, da revolta da vacina, essa questão da imposição, né? Não entendi a Miriam rindo não, porque eu sou bonitão mesmo. A questão da revolta, beleza? O Rodrigues Alves, então, para acabar com a revolta da vacina, ele tornou ela facultativa, ou seja, não obrigatória, como eu já havia falado com os senhores, tá bom? E aí nós conseguimos avançar esse processo. Aqui, ó, nós temos uma imagem de uma barricada, né? Foi um confronto interessante, os capoeiras, né, atacando agentes do governo, uma situação bem conturbada. O governo do Rodrigues Alves foi um governo agitado. Pode falar. Então o principal motivo da revolta da vacina foi o modernismo na cidade do Rio, né? Isso. A questão da modernização na cidade do Rio de Janeiro acabou provocando efeitos tão negativos que desencadeou na revolta, né? A revolta só foi assim o aflorar de uma insatisfação da população, tá? Lembrando a vocês que modernizar uma cidade não é ruim. O ruim foi o método utilizado, né? Excluindo uma parte da população, não inserindo essa população, a questão da favelização, isso, né, é que foi ruim na modernização. A modernização em si é boa, o problema foi a forma como ela foi efetuada, ok? E aí o som, tá bom? Tá ruim? O Vitor falou que tá com eco. Eu vou tocando aqui, vocês vão me falando aí no chat. Bem, tá para ouvir, então tá bom, beleza. Galerinha, outra situação muito importante que ocorreu no governo do Rodrigues Alves foi o ciclo da borracha, beleza? A borracha se tornou, né, um insumo muito importante nesse início aí de século XX, beleza? Por conta de dois fatores: a popularização dos automóveis nos Estados Unidos, os norte-americanos compravam muita borracha brasileira, e a popularização das bicicletas aqui no país. Então nós utilizávamos também essa borracha para produzir, né, pneus para os nossos camelos, ok? Para as nossas bicicletas. E aí a borracha ela foi tão importante que ela chegou a representar o segundo produto nas nossas exportações. Ela só não conseguiu bater o café, beleza? O café era o grande produto do período, mas a borracha foi muito importante. Okay? Tanto que a região da Amazônia ela sofreu um processo de urbanização reflexo desse ciclo da borracha, tá bom? Então a borracha acabou se tornando um atrativo. Muitas pessoas migraram do Nordeste para o Norte do Brasil, justamente fugindo da questão da seca no Nordeste e tentando buscar uma oportunidade, né, de crescimento econômico. Thiago. Beleza? Então, dessa forma... Oi? Aí que surgiu o Acre, né? Isso. A compra do Acre foi consequência do ciclo da borracha, exatamente. Beleza? Então, né, a borracha foi tão importante que, como o colega falou, né, acabou representando um aumento no nosso território, tá bom? Isso porque o Acre também é uma região de floresta amazônica, começou a receber uma grande quantidade de brasileiros, e aí nós temos um processo de independência que rolou no Acre, mas eu vou falar com vocês daqui a um minutinho. A borracha, então, ela representou o desenvolvimento. Tudo que tem de bonito hoje em Manaus, né, teatro, a urbanização, foi reflexo ainda do ciclo da borracha, ok? Bem, e aí nós entramos, né, aqui tem algumas fotos das melhorias, né, que ocorreram na região,
E aí nós temos a questão do Acre mencionada pelo amigo há pouco. Então, muitos foram viver na região do Acre, uma região que pertencia à Bolívia, mas que iniciou um processo de independência. Que doideira, né? O Acre tentou se tornar um país independente. Maneiro. Esse processo foi liderado por um espanhol chamado Luiz Galvez. Tá? O Luiz ele chegou a proclamar a independência. E nesse período de confronto entre, né, a população do Acre e o governo da Bolívia, os brasileiros que viviam no Acre começaram a pedir a interferência do governo, o apoio do governo brasileiro. E aí o presidente, no caso Rodrigues Alves, enviou para lá o Barão do Rio Branco, né, que conseguiu estipular um acordo de compra. Através do Tratado de Petrópolis, o Brasil comprou o Acre em 1903, beleza? A Bolívia questiona muito isso até hoje. Eu não esqueço, o Evo Morales constantemente ele fazia referências, né, ao Brasil ter roubado a Bolívia por conta do Acre, e principalmente por conta do valor, que foi um valor baixo. Bem, tanto que a capital do Acre, né, foi modificada para Rio Branco, em referência ao Barão do Rio Branco que garantiu essa aquisição. Então, o último território a incorporar o Brasil foi o Acre, né, em 1903, beleza? Então, prosseguindo aqui também, né, uma outra situação importante. Fala, lindo. Por isso que a capital do Acre é Rio Branco? Por causa do Barão? Exatamente, por conta do Barão, uma homenagem. A capital do Acre era Acre, né? Tipo Rio de Janeiro, São Paulo. A capital do Acre era uma cidade também chamada de Acre. Aí eles mudaram o nome da cidade, né, para Rio Branco, em homenagem ao barão que garantiu a aquisição. Beleza? Então, criativo. Né? Nós somos muito criativos nessa questão de dar nome. Né? Voltando aqui, Taubaté. Né? O convênio de Taubaté, cidade lá de São Paulo, foi um convênio para garantir os interesses dos produtores de café, beleza? E isso porque em 1906 nós tivemos um problema de superprodução. Nós produzimos muito café, isso fez com que o valor do café começasse a cair. Para garantir os interesses dessa elite e o preço do café, nós tivemos então esse acordo feito por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esse acordo, que era um acordo de política de valorização do café, ele garantia que os estados comprariam uma parte da produção para manter os preços, né, oferta e procura. Em contrapartida, os produtores deveriam reduzir a produtividade. Porém, contudo, todavia, entretanto, os produtores não fizeram a sua parte no acordo. Eles não diminuíram a produtividade, continuaram a produzir cada vez mais porque eles tinham uma garantia de que o Estado iria comprar esse café excedente, beleza? Então, o que acontecia e ainda acontece até hoje? Os lucros ficavam com a aristocracia rural. Os prejuízos eram socializados, ou seja, todos nós pagávamos e ainda pagamos, né, pelos prejuízos acometidos para as grandes empresas. Professor, Nós acabamos pagando por isso. Fala, meu lindo. pode explicar esse negócio de acordo de novo, que eu não entendi? Sim. O que acontece? Nós tivemos então a questão da superprodução de café, né? Ou seja, o Brasil produziu mais café do que ele exportava. Para garantir que não tivesse uma crise na produção cafeeira, os estados, né, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, lembrando que São Paulo e Rio de Janeiro eram grandes produtores de café, estabeleceram um convênio, um acordo, onde os governos estaduais comprariam uma parte da produção de café para equilibrar o preço, para equilibrar a quantidade. Né? Tem muito produto no mercado. O governo comprou um pouco, garantindo assim o valor do café. Beleza? Só que os estados deveriam diminuir a produtividade. Diminuindo a produtividade, você teria um equilíbrio nos preços nas próximas safras. Mas não foi isso que os estados fizeram. Eles continuaram a produzir muito porque eles tinham uma garantia de que o governo compraria uma parte do café. Ou seja, né, foi o que eu falei no finalzinho ali, né, o prejuízo da produção cafeeira ficava para toda a população. Os lucros não. Os lucros ficavam só para a elite cafeeira. Beleza? Entendeu, amiguinho?
Entendi. Colega? Show de bola. Né? Então, nós temos aí, né, algumas imagens fazendo referência também a esse episódio. E aí entramos no governo do Afonso Pena. O governo do Afonso Pena foi o governo durante aquele período da paz armada. Lembram lá da Primeira Guerra Mundial? O período de preparação para a Primeira Guerra Mundial, que era inevitável. Esse período, né, ele ocorreu principalmente no governo do Afonso Pena. O Brasil sofreu reflexos da paz armada no nosso território. Bem, o governo do Afonso Pena é um governo muito simples de entender. Primeira coisa, né, é partir do pressuposto de qual foi a principal ação desse governo. A principal ação do governo do Afonso Pena foi tentar povoar o Brasil. O Brasil ainda tinha vários vazios demográficos, várias regiões com pouca população. E aí o objetivo do Afonso Pena era botar pessoas nessas regiões. Tanto que o lema do governo dele está aqui, ó. Governar é povoar. Ou seja, ele incentivou a imigração. Nós tivemos turcos, sírios, libaneses, japoneses vindo para o Brasil e ocupando os nossos vazios demográficos, tá bom? E por conta da paz armada, houve uma atenção especial às Forças Armadas nessa fase. E durante o governo do Afonso Pena, nós tivemos nossa primeira grande participação internacional. O Brasil participou de uma conferência de paz que aconteceu na Holanda, na cidade de Haia, né? A Conferência Internacional pela Paz em Haia. O Brasil foi representado pelo Rui Barbosa, o mesmo da política do encilhamento. Eu não falei com vocês que ele era muito inteligente? Ele foi representar o Brasil. O cara era poliglota. Quando ele foi fazer o discurso brasileiro, ele já começou perguntando em qual língua que eles queriam que ele fizesse o discurso brasileiro. Então isso já impactou, beleza? O Rui Barbosa, que ele era baixinho, franzino, magrinho, com aquele bigode gigantesco. Então as pessoas não davam muita moral para ele, não. Mas na conferência ele voltou assim como um herói. Tanto que ele voltou com um apelidinho de Águia de Haia, por conta da importante participação do Brasil nessa conferência, tá? Uma outra situação que nós temos que valorizar no governo do Afonso Pena foi uma tentativa de golpe, vamos dizer assim. O Afonso Pena, ele rompeu com a política do café com leite, ele rompeu com o PRP, Partido Republicano Paulista, né? E ao invés de indicar, né, um paulista para a sucessão à presidência, ele tentou indicar outro mineiro, tá? E aí o Pinheiro Machado, que deveria ser o candidato, insatisfeito com esse rompimento, ele fez uma aliança com o Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro da Fonseca, que já havia sido presidente do Brasil. Tá bom? Então São Paulo fez uma aliança para se opor a Minas Gerais. E São Paulo deu muita sorte nesse processo. Por quê? O Afonso Pena, ele faleceu antes de concluir o governo. E aí o vice, o Nilo Peçanha, assumiu e deu apoio a São Paulo na candidatura do Hermes da Fonseca. Em oposição ao Hermes da Fonseca, já que Minas Gerais tinha sido derrotada nesse processo, nós tivemos o Rui Barbosa. O Rui Barbosa se lançou o candidato, aproveitando essa crise na política do café com leite, né, com a chamada campanha civilista. O que seria uma campanha civilista? Uma campanha que defendia que o Brasil deveria ter um civil como presidente, e não um militar, que era o caso do Hermes da Fonseca. Mas a campanha civilista foi derrotada. O Hermes da Fonseca saiu vitorioso, né, contra o Rui Barbosa. Beleza? Alguma dúvida do nosso amiguinho Afonso Pena, jovens? Acho que não. Qualquer dúvida? Fala aí, gato. Acho que não tem nenhuma dúvida, não. Tá tranquilo? Beleza. Bem, oi, Vitor. Voltando aqui, Hermes da Fonseca, Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro da Fonseca, né, que foi presidente aí no Brasil entre 1910 e 1914, foi o presidente, né, que antecedeu a Primeira Guerra Mundial.
A grande jogada política do Hermes da Fonseca ficou conhecida como política das salvações. Está aqui em ênfase aqui, ó, no nosso slide aqui, né? O que a política das salvações pretendia? Ela pretendia acabar com as oligarquias, acabar com a política do café com leite e garantir aí o interesse dos militares à frente do governo brasileiro, tá bom? Então ele queria substituir as oligarquias e fortalecer o poder central, ou seja, o poder do presidente, tá? Mas lembrando que o Hermes da Fonseca ele chegou ao poder através de um acordo com São Paulo, e São Paulo representava essas oligarquias. Isso fez com que o Hermes entrasse em choque com o Pinheiro Machado, ou seja, com o PRP. Beleza? E aí nós tivemos um governo muito instável, um governo que não conseguia, né, administrar efetivamente o país porque, né, não tinha, por exemplo, o Congresso a seu favor. Tá bom? Então a política das salvações, essa tentativa de evitar as oligarquias, para quem está com dificuldade de entender oligarquias, vamos aproveitar, né, a imagenzinha que o Vitor colocou. Oligarquias. Oligarquias seriam as famílias tradicionais que acabavam dominando as políticas estaduais, beleza? Por exemplo, aqui no Espírito Santo, a família Monteiro foi uma família muito importante na política capixaba durante esse período. Em São Paulo, a família Machado, beleza? A família do Café Filho. Então, essas famílias, elas estavam dominando a política. Elas eram as oligarquias. O que significa a palavra oligarquia? Óligo, pouco. Arquia, governo. Ou seja, governo de poucos. Poucas pessoas, poucas famílias governavam o Brasil. Tá bom? Então, o que o Hermes da Fonseca queria? Queria afastar essas famílias do poder e fortalecer o presidente. Fortalecer o seu governo. Mas ele não conseguiu. Ele foi derrotado, ok? Um outro episódio importante que ocorreu no governo do Hermes da Fonseca, eu sei que é cansativo, né? Abre uma aspas aqui, abrir um parênteses aqui. Eu sei que é cansativo, o professor está falando presidente por presidente, mas é interessante porque no material de vocês vão ter um capítulo sobre revoltas, vocês vão ter um capítulo sobre economia, um capítulo sobre sociedade. Então aqui não, eu estou colocando tudo em cada governo, porque aí vocês conseguem se localizar no tempo e no espaço, beleza? Por isso, nós vamos falar presidente por presidente da história do Brasil, que é muito importante. Revolta da Chibata. Voltando aqui, a revolta da Chibata, fala, fera. Dá para escutar só pelo seu slide? Dá sim. Mas obviamente que eu acredito que qual que seria o nosso método legal de estudar isso? Pega o material e lê. Beleza. Depois você vai lá no slide e olha os slides. Porque o slide é bem resumido. Aí você vai conseguir fazer o link do slide com a sua leitura. Beleza? Se mesmo assim você ainda tiver algumas dúvidas, assiste a nossa aula que está lá no portal da escola, lá no web. Beleza? Porque aí assim você vai conseguir avançar ainda mais. Ah, professor, mas pô, um monte de prova semana que vem, vai ser muito corrido. Pega só os slides e mete a cara, tá bom? Que os slides já são muita coisa. Nós temos só nessa aula de hoje, dessa sexta-feira, 100 slides para vocês observarem, tá bom? Mas vamos lá, futuro do Brasil. Revolta da Chibata. O que aconteceu durante o governo do Hermes da Fonseca que acabou provocando esse movimento aí? O recrutamento, o alistamento, ele era obrigatório, tá bom? E os salários, os soldos, né, o salário de um soldado, ele era muito baixo, muito pequenininho. E sem falar das humilhações, tá? A questão disciplinar, né, as humilhações que esses soldados sofriam eram muito grandes. E vale a pena a gente fazer também uma observação, que é o seguinte: para os negros, uma das poucas formas de você se inserir nessa sociedade do início do século XX era através desse alistamento. E esses negros que serviam ao exército, que serviam à marinha, eles eram muito humilhados, eles eram açoitados, né? Uma punição que acontecia lá durante o período escravista brasileiro. Então, a ideia,
com essas humilhações era jogar esse soldado a uma condição, né, próxima à da escravidão. Daqui a pouquinho, Sara, eu te falo direitinho, eu até coloco aqui no chat quais são as matérias que eu vou cobrar, mas vai ser tudo, tá bom? Mas não assusta não. E aí, esse movimento teve como liderança o João Cândido, o almirante negro, tá? Que queria, entre outras coisas, que acabassem essas humilhações, esses castigos físicos e psicológicos, e também, né, melhorasse o soldo, o salário desses membros do exército, tá bom? E como que foi desenvolvido aí esse movimento? Esse movimento, então, ele tomou essa marujada, né? Ela tomou uma parte das ruas, eles tomaram algumas embarcações, ameaçaram o governo. E aí o Hermes da Fonseca, para acabar com esse movimento, ele se comprometeu em melhorar os salários, ele se comprometeu em acabar com os castigos físicos e psicológicos e também de não punir os envolvidos, mas esse último ponto ele não cumpriu, beleza? Assim que o movimento foi finalizado, né, o João Cândido e algumas outras lideranças foram presas, né, e o João Cândido ele acabou virando uma referência nesse processo de resistência a algumas imposições implementadas pelos militares no Brasil, tá? Tanto que nós temos essa observação aqui no finalzinho do slide, né, que ele ficou de receber uma homenagem lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, da Câmara de Vereadores, só que ele foi impedido de receber essa homenagem porque era o período do regime militar e os militares não concordavam em homenagear uma pessoa que foi de encontro à estrutura militar, beleza? Então, o João Cândido ele foi o grande nome desse evento, dessa revolta da chibata. A chibata era um instrumento de açoite, né, de chicotear os soldados durante esse período, tá bom? Bem, avançando um pouquinho mais aqui nessa nossa revisãozinha, nós entramos, né, num contexto que é o seguinte. Até antes de avançar, vamos aproveitar aqui esse slide aqui, ó, e olhar. Essa musiquinha aqui, sempre quando ela aparece em alguma questão, está fazendo referência, né, à revolta da chibata. E é muito comum aparecer um pedacinho dessa música, né, o Mestre Sala dos Mares, em questões referentes ao Hermes da Fonseca, tá? Ela vai falando aqui da água da Guanabara, vai falando do dragão do mar, né? O almirante negro que aparece aqui nessa música seria justamente o João Cândido. Tranquilo? Um outro movimento, uma outra situação que também desgastou o governo do Hermes da Fonseca, impedindo esse governo de avançar, de consolidar a política das salvações, foi a Guerra do Contestado, que ocorreu lá na região sul, tá? Uma disputa por terras entre Santa Catarina e Paraná. Lembrando que aqui no Espírito Santo nós tivemos também uma guerra de contestado, tá? Uma disputa entre o Espírito Santo e Minas Gerais, mas a nossa não foi tão famosa aí como a de contestado da região sul. Bem, Santa Catarina e Paraná começaram a disputar uma região de divisa, porque justamente nessa região nós teríamos aí, né, uma estrada de ferro passando. Então isso, né, melhoraria a economia de um estado ou do outro. Durante esse contexto de disputa entre Santa Catarina e Paraná, né, nessa região surgiu uma liderança messiânica, tá? E aí o Beato José Maria, ele tentou tornar o território independente, ou seja, não seria nem de Santa Catarina nem do Paraná, ok? Só que essa tentativa, né, de apoiar esses pequenos produtores da região feita pelo José Maria, acabou entrando em choque com o interesse dos estados, né, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, e também da empresa inglesa que iria fazer essa ferrovia. E aí, por conta desses interesses, né, esse movimento ele foi sufocado de uma forma violenta, diga-se de passagem. Nós tivemos, inclusive, a utilização de aeronaves para bombardear a região, tá?
um dos primeiros episódios aí na história brasileira da utilização das aeronaves para fins militares foi justamente durante essa guerra, durante esse conflito, tá bom? Então, por conta desses interesses, esse movimento, que também era um movimento messiânico, como o de Canudos, que nós já falamos anteriormente, né, acabou sendo sufocado de uma forma violenta, ok? Agora, tirando a dúvida da Sara, já que nós vamos entrar já num novo presidente, nós vamos entrar agora no Venceslau. Nós vamos fazer duas provas semana que vem, né? Uma na terceira aula e a outra na quinta aula, no caso de vocês. Uma prova de história geral e uma de história do Brasil. A de história do Brasil vai pegar essas fases aí da República da Espada e a República Oligárquica. E a de história geral vai pegar a Primeira Guerra, Revolução Russa, crise de 29 e regimes totalitários, beleza? Ou seja, toda essa matéria que nós estamos revisando eu vou cobrar. Vai ser uma avaliação super tranquila para criar um conceito, uma nota para vocês. Isso, na sexta, Sara. E vai ser nesse mesmo formato que nós estamos fazendo essas atividades. Eu vou usar o Google Forms. Eu sei que alguns professores estão utilizando o portal, né? Mas eu achei as avaliações feitas pelo portal assim, ainda muito complexas para a gente. Porque como é uma revisão, Sara, assim, eu preciso finalizar todos esses pontos. Inclusive, nós já passamos bastante do nosso horário. Eu vou finalizar agora. Mas eu vou tentar falar de uma forma mais devagar. Mas, de qualquer forma, tem os vídeos lá no Web Escola que eu estou falando de uma forma bem mais devagar, porque aqui é só uma revisãozinha básica mesmo, tá? Mas lá no Web Escola tem aí todos esses vídeos sobre esses assuntos aí que a gente está discutindo agora, tá bom? Os vídeos que eu fiz, inclusive, antes da gente entrar nessas aulas online. Só para fechar esse ponto aí, finalizar essa nossa aula de revisão, essa segunda aula de revisão, né? Na próxima aula, nós vamos observar um pouquinho sobre o Venceslau Braz, que governou justamente durante, né, o período da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Deixa eu avançar aqui. Fechou. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre isso, sobre o Venceslau Braz, e aí vamos dar, né, continuidade e fazer uma atividade, né, diversificada também. Tá bom? Umas questões para vocês irem revisando esses conteúdos. Beleza? Então vamos fechando por aqui e depois nós continuamos a falar sobre esses assuntos. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu.